Aqui, diretamente dos estúdios da Conexão TV em Rio Pomba, começa mais um Tela Visão Global, aquele podcast que é uma conversa interativa com um profissional falando sobre a sua profissão, os seus talentos, os seus dons, a sua visão global do seu ofício. E o convidado de hoje é o doutor Raul Valente, como ele tem de especialidade a neurologia. É isso mesmo, doutor? Isso, bom dia. Meu nome é Raul. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Raul, a gente fala muito sobre a nossa vocação, o nosso talento, a nossa habilidade. Isso mostrando, o programa vem mostrando a importância disso na sociedade, de alguém que trabalha com aquilo que ama, que desenvolve. É óbvio que todo mundo sabe que quem faz isso faz com muita paixão, faz com muito afinco, não é isso mesmo? Sim, trabalhar com o que gosta sempre fica mais fácil, né? Prazeroso e isso traz um benefício para todo mundo, para quem com quem você está trabalhando e para a pessoa mesmo, né? Antes de mais nada, da gente entrar nesses assuntos, eu gostaria de que o senhor se apresentasse, falasse de onde o senhor é daqui da região mesmo. Na verdade, assim, hoje eu moro aqui em Rio Pomba, né? Mas eu sou natural de Ubá. Na verdade, minha família é de um distrito de Ubá, que é Ubari. E aí, depois da minha formação, eu casei e acabei ficando aqui em Rio Pomba mesmo. E qual é a faculdade? Eu fiz a faculdade de medicina em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e depois fiquei um tempo trabalhando aqui na região, fazendo plantão, e depois eu fiz a residência, que é a formação em neurologia, também no hospital da Universidade de Juiz de Fora. Isso tem quanto tempo, doutor? Essa sua E, formação? assim, a conclusão da residência eu concluí em 2021. Mas como médico eu já formei em 2015. Então já vão aí 11 anos de formação. Essa sua profissão, no caso, ela tem algum exemplo na família? Alguém que já trouxe isso? Sim, sim. Na verdade, assim, no parte do meu pai, eu tenho 3 tias, né, que são médicas e que acabaram que foram influências aí positivas também na minha formação. E quando é que você sentiu que isso tinha a ver com você? Porque não obrigatoriamente porque tem isso na família que eu tenho, né, que Uhum. seguir isso. Mas quando é que você percebeu isso? Que você tinha muita ligação? Na verdade, assim, é uma coisa que não foi muito, assim, quando eu era pequeno, sempre falava em ser médico, acredito também por influência deles, mas e aí foi ficando e aí fiz a medicina, acredito também que quando a gente é mais novo, a gente não sabe assim exatamente, a gente tem que optar por uma profissão muito cedo, né? Mas sempre isso tinha na minha mente, fazer medicina e é, fiz, gostei Uhum. e sou satisfeito com a minha profissão hoje. Porque, assim, nem todo mundo tem uma orientação, né? Muito em relação à educação, no caso de uma escolha de profissão ou uma educação financeira, né? Nem Uhum. todo mundo tem esse acesso a essas informações. Por conta disso, fica muito difícil alguém pensar no futuro. Mas você já foi meio que orientado, até pelo exemplo da tua família, né? Assim, meus pais sempre foi assim um grande incentivador de estudar, independente da profissão, né? E aí, assim, sempre incentivavam a questão dos estudos. Minha mãe é professora, Ah, e aí meus tios também, todos, assim, a maioria fizeram curso superior. Então, assim, acaba que sempre teve essa influência positiva dos estudos, uhum. no meio familiar. E acabou também que, assim, essa parte da medicina foi uma opção minha depois. E acabei também influenciando mais 2 irmãos também, que Que se legal. formaram médicos. E então, assim, isso também é uma coisa positiva também. Quando se fala, obviamente, né, a influência, porque a informação está ali perto, né? E isso. Mas, assim, o seu afinco, a sua afinidade com a medicina, você nem sabe Da origem, da não. origem, né? Não. Porque é tão natural É, isso, né? Mas, assim,
nunca pensou em fazer outra coisa ou sempre foi... Quando eu estudava assim, no ensino médio eu tinha muita afinidade com matemática. Até cheguei a pensar em fazer engenharia de Minas. Engraçado, né? Sair Mas, assim, aí depois, aí isso foi distanciando, e aí não foi uma escolha, não, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo. Quando eu fiz vestibular, eu passei por um vestibular seriado, que é da UPISM, de Juiz de Fora, e aí a pontuação minha foi boa, no segundo ano também foi boa, aí no terceiro ano já estava mais encaminhado, entrei na faculdade, depois vi que era aquilo mesmo que eu queria, né? E durante a faculdade fui tendo mais contato com essa parte da da neuroclínica, da neurologia, e acabei voltando para o mesmo local onde eu fiz minha formação para fazer a especialização. Essa faculdade é faculdade pública? É pública. Porque tem os percalços, né, de gastos e tudo mais. Porque quem se interessa em entrar na área de medicina tem que tirar um pouquinho do glamour, né? E quais seriam hoje, na sua perspectiva, para alguém que decide querer medicina, o que ela vai encontrar lá de dificuldades, né? Comum, que isso é comum na vida, na nossa vida. Assim, eu acredito que a maior dificuldade para fazer a faculdade seria a questão do tempo, né? Que você tem que abrir mão do tempo com seus familiares, tempo de lazer. Uma dedicação. Uma dedicação maior que você vai abrindo mão aí ao longo da vida de finais de semana. Você tem que ter uma dedicação em termos de estudo maior. Em termos assim estrutural, a faculdade de Juiz de Fora já é uma faculdade mais tradicional, né? Então, assim, foi uma formação boa, tive acesso a bons estágios, né? Bons professores. É lógico que ficam umas lacunas, assim, mas assim, nada que prejudicasse em termos de conhecimento, né? De formação, não. Agora, eu acredito que, assim, para a pessoa optar pela medicina, a primeira coisa que ela vai ter que saber é a questão do tempo, né? Que ela vai ter que abrir mão de uma parte de um tempo aí, com coisas de lazer, própria questão da família, para ter essa dedicação. Na maioria das vezes, seguindo o percurso, né, o período de estudo, né, de curricular, né, de formação, é um período que a pessoa, na maioria das vezes, são jovens, né? Então, isso tem que contabilizar quando você fala de tempo, porque para se dedicar a isso vai ter que fazer escolhas, né? Sim. Assim, a própria formação em si são 6 anos, né? Então, assim, já é um período longo. Depois eu fiz mais 3 anos de residência. E então, assim, só aí já são 9 anos. Mais o período de ensino médio. E o ensino médio acaba sendo um pré-curso, porque você tem que dedicar mais até para conseguir a própria aprovação. Exatamente. Eu acredito que hoje a maior dificuldade seja até a própria aprovação, porque dentro do curso você já está mais confortável, né? Assim, você tem que estudar para tirar as notas, ter um bom desempenho, mas não tem aquela concorrência de ter aquela pressão de ter que ser aprovado. Então, eu acredito que a maior dificuldade seja a questão do tempo e a própria questão do vestibular em si, né? E depois de formado, existe aquela questão das pessoas que tendem a relaxar, né? Porque é formado. Mas isso não acontece na medicina. Vocês têm que o tempo todo se atualizarem, estudar o tempo todo, porque todo dia aparecem mais doenças novas, né? E variantes delas. Assim, e hoje em dia, com a questão da internet, além de aparecer novos tratamentos, né? Assim, hoje as informações são muito rápidas, né? E além disso, ainda aparecem informações negativas ou falsas informações, que também existem, né, na medicina, as fake news, que você também tem que estar ciente para você estar orientando o paciente também. Então, hoje, assim, é muito dinâmico. Todo dia é uma informação nova. A informação que se tem na internet, ela não necessariamente ela é validada, né? Como o senhor falou, é fake news. Mas, assim, isso assusta, né? Isso até atrapalha um pouco da sua abordagem ao paciente, não? Ou não?
Tem o lado positivo e o lado Sim, negativo, explica, né? por favor. O positivo é que o paciente tem mais acesso à informação. Hoje tem páginas confiáveis, né? Então, assim, eu acredito também que trouxe coisas boas, porque, assim, tem pessoas que trabalham na internet que são pessoas confiáveis, postam conteúdos confiáveis. Inclusive, para nós da área também, né? Tem páginas hoje que são voltadas para neurologia, de neurologistas renomados. Então, eles trazem muita atualização bacana. E tem também aquelas páginas negativas, né? Que às vezes postam coisas superficiais, que não tem uma informação validada e que a gente tem que, às vezes, orientar o paciente também. Hoje, como a gente está falando agora, as informações chegam, até mesmo de forma distorcida, mas elas chegam. Quando uma pessoa lidar com uma situação de ver na internet, por exemplo, pós-Covid, né, que é o que causou uma mudança muito grande, não só no Brasil, foi no mundo. Essa relação de informações que acabam sendo até novas também na área de medicina, porque abre discussões para isso, né? Hoje, em relação à Covid, você mudou a sua forma de ver a medicina? Assim, a forma de ver, não, mas eu acho que a abordagem, né? Depois do Covid, por exemplo, abriu a porta da telemedicina, né? Que são consultas online. Mas, assim, o contato com o paciente continua mais ou menos no mesmo, né? Mas, assim, o pós-Covid, ele trouxe algumas mudanças mais nessa questão de novas opções. Inclusive essa questão da teleconsulta, né? Da telemedicina. A questão do próprio paciente, assim, a gente viu muitas complicações pós-Covid, né? Inclusive na parte neurológica. Mas, assim, a abordagem em si, não. No caso, eu vou ficar um pouquinho aqui com a Covid, porque não só repercutiu, mas repercute até hoje. Existem casos, obviamente foram muitos óbitos, mas existem casos hoje, principalmente na área neurológica, que poderiam ser revertido ou pelo menos melhorado a condição de quem que foi acometido pela doença? No caso da neurologia, assim, no Covid, pós-Covid, o que a gente viu, assim, foi complicações assim, mais na parte cognitiva, né? Pacientes, às vezes, evoluindo aí com declínio na memória, né? No raciocínio. É uma situação que, assim, dependendo da situação, a gente consegue, às vezes, fazer alguma suplementação, algum estímulo também, fazer alguma estimulação cognitiva, ajudando também. Às vezes, pacientes também desenvolvendo quadro de dor crônica, né? A própria enxaqueca pós-Covid também, a gente viu alguns casos. E teve também alguns casos mais graves de complicações neurológicas, que aí exige uma reabilitação assim mais, às vezes com equipe multidisciplinar também. Mas assim, o Covid em si trouxe um impacto muito grande para a sociedade, não só o quadro da própria Covid, mas o pós-Covid, né? Houve um impacto, sim, em todas as questões, né? Principalmente que abre muita discussão em relação, por exemplo, à questão da fabricação da vacina, né? Porque parece que tem um período muito mais longo de desenvolver a vacina do que foi, né? Mas também foi por conta do evento, né? Existia ali uma necessidade de trazer algum remédio, né? Para combater a doença. E nesse caso hoje, há um estudo mais avançado em relação ao experimento, né, da vacina com relação à Covid? Na verdade, assim, a vacina foi essencial, né, assim, para a mudança aí da evolução da pandemia. Atualmente também as vacinas são utilizadas, né? Mas a questão ali foi uma necessidade, né? E aí, hoje, com o avanço da tecnologia, lógico que toda vacina, medicação, ela demanda um tempo de pesquisa, de experimento, de colocar em prática fazer estudos, né, mais observacionais, mas pela necessidade de uma situação, ela foi acelerada esse processo. E aí a gente tem que avaliar sempre o custo-benefício, né? Então eu acredito que o benefício da vacina foi muito maior do que o custo, em termos de efeitos colaterais, né?
porque até o momento, assim, existem, né, relatos de reações adversas, mas se a gente pegar o número de pessoas vacinadas e o número de reações adversas, com certeza o benefício foi muito maior, né? E hoje, na sua visão, ainda há uma necessidade de aplicação da vacina? Porque em outros países isso já foi abortado, né? Não tem mais necessidade dessa vacina. Qual é a sua visão em relação a isso? Porque eu não tenho menor ideia do que isso pode acarretar para a gente, levando em consideração que nós somos orientados pela OMS, né? Em termos de medicina e tudo mais. E qual é a sua visão em relação a isso? Assim, a população de risco sempre é válido vacinar, né? Assim, idosos, pessoas que às vezes têm algum problema pulmonar, cardíacos, né? Pacientes que são acamados, porque são populações de risco, né? O sistema imunológico deles são mais frágeis. A vacina em si, para pessoas às vezes saudáveis, elas devem ser tomadas também, mas eu acredito que, assim, num contexto atual, já não é tão necessária essa obrigatoriedade. Sim. Mas, assim, para a população de risco, com certeza, aí agora a vacina ela já sai daquele contexto da pandemia, né? De emergência. De emergência, e aí agora já vão recair sobre as questões assim, mais de prevenção. Prevenções, né? Isso. E aí deve seguir as orientações do calendário vacinal, né? As crianças, com certeza, devem continuar vacinando. E a população de risco aí, já que seriam os idosos, né? E pessoas com comorbidades também, outros problemas de saúde. Hoje em dia, mais do que nunca, agora pós-Covid, eu tenho acompanhado isso, há uma explosão de alternativas de tratamento, como medicinas alternativas, né? Na área, por exemplo, da biomedicina, terapia, tem desparasitação, tem detox, né? Como é que o senhor vê isso hoje? Em termos gerais, isso traz uma benesse para um todo ou ainda deveria ter um estudo mais apurado sobre isso? Assim, hoje em dia tem muita gente, às vezes, na medicina, né, que pensa nessa questão, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algumas alternativas aí que não tem estudos, e aí sempre recai naquela questão, o custo-benefício, né? E aí existem profissionais, né, em toda a área isso existe, que às vezes está ali mais por algum interesse, né? E aí tem que buscar ver se aquilo tem uma validação científica, né? Muitas das vezes não tem. E aí ver se de fato aquilo traz algum benefício, né? Porque as pessoas elas acabam buscando soluções fáceis, né? E às vezes essas soluções fáceis não vai gerar um resultado positivo, né? Já se tem por hábito de procurar um médico quando está muito ruim, né? A gente, por cultura, não tem aquela questão do cuidado da saúde como deveria ser. Tanto é que hoje a gente observa excessos, né? Alimentos processados, alto consumo de bebida alcoólica, cigarro, etc. e tal. Então, nesse sentido, em termos médicos, né? Claro que os médicos orientam as pessoas, isso é de praxe da própria medicina, da saúde, né? Do Ministério da Saúde vem com campanhas maravilhosas em relação a isso. Mas, enfim, a gente tem a informação da internet, né? Então, como é que olhar o resultado dos quadros hoje, né? De aumento de doenças, de tudo isso, na sua visão, quando se tem informação? Hoje em dia a gente tem informação. O que o senhor acha disso? As pessoas não têm interesse? Ou do que se trata isso? Assim, mas esse aumento de doenças você fala, mas na parte principalmente infecciosas e, por exemplo, o que eu tenho acompanhado muito é que pós-Covid o aumento da ansiedade disparou, né? Pessoas com problemas cardiorrespiratórios, pessoas que não tinham um determinado quadro de doença, passou a ter.
Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque lembra que no início, né, a gente não tem essa cultura. Quer dizer, estou falando como um todo, né, como uma sociedade comum. A gente não tem essa cultura de olhar da prevenção. Esse é o ponto. A medicina preventiva. A gente não tem isso, nem na escola, né? Assim, a pandemia em si, voltando um pouquinho à pandemia, Sim. ela trouxe a questão, né, do isolamento social. Inclusive, assim, o isolamento social por si só, ele já afeta muito a saúde mental, né? Mental, isso. E isso, assim, trouxe um impacto muito grande na parte de ansiedade, depressão, e isso, assim, isso reflete até hoje, né? E aí, às vezes, você começa a entrevistar o paciente, conversar com o paciente, você começa a buscar de quando começou e geralmente bate muito nesse período, né? Foi 2019, 2020, foi mais ou menos a época ali do auge da pandemia. Isso eu acredito que não seja uma falta, às vezes, de informação. Eu acredito que seja uma consequência mesmo do próprio fato que aconteceu. A questão da parte respiratória provavelmente também tem relação com a própria doença, né? Mas, assim, em termos práticos, eu acredito que hoje tem vindo aí uma geração que tem buscado mais essa questão da atividade física, né? Inclusive, hoje, essa geração que tem vindo agora tem buscado mais a questão da atividade física, redução de tabagismo, mas, assim, ainda existe o grupo que se expõe ao risco, né? E mesmo sabendo dessas consequências negativas. Hoje eu estou acessando material que é chamado de medicina integrativa, que ela tem 3 pontos: a mente, a biofísica e a bioquímica. E eu estou estudando, explorando esse tema, eu vejo que existem complementos, né? Porque, assim, a parte neural, que é a parte bioquímica, né? Uhum. Mas ela tem funções que estão diretamente ligadas ao mental, o comportamento, né? Nesse aspecto desse tratamento complementar, existe hoje, obviamente, informações sobre isso, mas isso chegou à sua especialidade, por exemplo? Você tem contato com pessoas que trabalham na integrativa? Assim, Já chegou algum profissional até o senhor em relação a isso? Na verdade, assim, o trabalho hoje ele tem que ser multidisciplinar, né? Sim. Assim, e o paciente, quando você vai avaliar uma queixa, principalmente na parte da minha área, né, neurológica, você tem que avaliar o paciente como um todo, né? Não tem como você avaliar só a queixa, né? E assim, a gente acaba tendo que trabalhar em equipe, né? Então tem o pessoal da fisioterapia que trabalha na reabilitação, questão da psicologia também, né? Na questão da psicoterapia, da fonoaudiologia. Esse termo assim, da medicina integrativa em si é um termo que, na verdade, assim, ele deve ser usado para todo mundo, né? Sim. Trabalhar o paciente como um todo, assim, né? Não só a queixa, buscando também avaliar se tem alguma outra coisa por trás. Existem alguns medicamentos alternativos na parte assim, fitoterápica que são válidos, sim, né? A própria questão da acupuntura também, que a gente pode lançar a mão na questão da dor crônica. Então, existem também outros caminhos que também são válidos. Nesse caso, em relação a isso, o que eu tenho visto não esse ponto que é o ponto mais sensível da nossa conversa aqui, porque a gente tem uma cultura de estudar, fazer faculdade, se formar, se tornar um profissional da área, independente se é médico, se é enfermeiro, um fisioterapeuta, não importa, mas hoje tem uma explosão, está havendo uma explosão de oportunidades de trabalho em relação aos terapeutas. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos, como o senhor acabou de falar, que são pessoas sérias, que trabalham, que estudam, e tem essa abordagem de estar trabalhando o paciente de forma integrativa no trabalho terapêutico, mas também com uma orientação médica, né? Porque não dá para eu começar a fazer um trabalho só de achismo.
só porque eu acho que o comportamento da pessoa vai influenciar nisso ou naquilo. Porque tem também a forma do que ela come, né, do ambiente dela, do modus operandi dela. Então, nesse sentido, é que eu falo que, porque hoje eu conversei com dois profissionais da área integrativa, eles trabalham com parceria com médicos, é por isso que eu estou lhe perguntando isso. Se já chegou alguém lhe oferecendo esse tipo de... Não, mas assim, essa abordagem aí, né, uma abordagem mais ampla é sempre válida, né? A questão do ambiente, o que faz, o que come. Tentar trabalhar nessa questão preventiva é muito melhor, né? E é aquilo que você falou, o paciente às vezes te busca quando ele está ruim. E eu falo assim com os meus pacientes, volta daqui 4 meses. Aí tem paciente que volta, tem outros que não voltam. Quando eles voltam no período, às vezes mesmo sem queixas novas, eu falo assim que é o momento ideal, porque é naquele momento que ele está bem, que às vezes você consegue retirar uma medicação, tentar fazer alguma mudança. Então, essa questão, às vezes, de deixar para voltar, sempre quando está acontecendo alguma coisa, você vai focar no que está acontecendo, e aí você não consegue ver outras coisas que, às vezes, você conseguiria modificar, né? Então, assim, esse trabalho, assim, quando o paciente está bem, é bem mais fácil. Né? Hoje uma ótica mais apurada sobre aí a questão da visão política, né? Como é que o senhor vê hoje o sistema de saúde no Brasil? Assim, o SUS, né? Eu fiz minha formação no SUS, tem suas falhas, mas assim, pensando como um todo, ele é mais positivo, né? Ele consegue solucionar aí boa parte dos problemas. Lógico que tem as falhas, né? Mas pensando no objetivo geral, o paciente consegue ter acesso a muita coisa e acaba que, assim, eu acredito que precisava, às vezes, de ter pensar agora nessa informatização das informações, porque eu acho que isso ia acelerar o processo de organização, ainda mais que agora a parte tecnológica evoluiu muito. Mas o SUS em si, se a gente conseguir avaliar ele hoje, assim, eu acredito que ele tenha mais pontos positivos do que negativos. O paciente hoje consegue ter acesso a várias especialidades, a exames, tem acesso a medicações. É lógico que, às vezes, algumas medicações são mais caras, ele não tem acesso. Mas, como um todo, assim, eu acho que se conseguisse informatizar as informações, o paciente ter um prontuário eletrônico, para ele conseguir ter acesso a esse prontuário onde que ele estiver, seria uma coisa que eu acho que melhoraria muito o funcionamento do SUS em si. E assim, a questão às vezes também da parte hospitalar, tentar trazer mais essa informatização também, para conseguir gerir melhor, né, questão de vagas, né, igual vagas em CTI, isso também eu acho que precisa melhorar, sabe? Temos que considerar vários aspectos, né, na hora de falar sobre o sistema de saúde, né? Primeiro, hoje você tem uma demanda enorme. Tem variações de doenças, né, que a cada momento fala-se de algumas coisas. Tem as repentinas endemias e epidemias. E para ser bem sincero, não está preparado para tudo, né? A gente vai lidando com o que está aparecendo e aí vai ajustando, porque existe necessidade de pesquisas, né? de testes. Estou falando em termos de produtos, né? Na área médica, mas assim, é porque as pessoas sempre vão achar que por ser atendimento público tem que ser assim, tem que ser assado, mas ninguém sabe os bastidores daquilo, né? Por exemplo, na questão de você tem o funcionário, né? Tem um custo dele, mas também tem um custo dos produtos, né? Da medicação, do equipamento, etc. e tal. E aí, quando as pessoas começam a ter uma ideia de que a nossa medicina ela não é perfeita aqui, nosso sistema de saúde no Brasil não é perfeito, mas que atende aonde dá para atender, essa visão passa despercebida. Mas quase ninguém sabe que lá fora
Saúde é caro pra caramba e nem todo mundo tem acesso, não, tá? Então, a gente, de alguma forma, tem que agradecer os esforços dos profissionais, daqueles que estão trabalhando para que esse sistema continue operando, né? Nessa visão, por isso que eu acho importante a visão de um profissional em relação ao que está sendo passado aqui. E nesse sentido da estrutura médica, né? Hoje em dia, por isso que eu estou falando da integrativa, além das informações, as pessoas têm outros meios de se tratar, né? E como o senhor acabou de falar, nem todo mundo tem o compromisso com a própria saúde. Você vê que você tem acesso à saúde, tem muitos programas públicos, né, na área médica que as pessoas não é que não têm acesso, é que não querem saber disso, né? E assim, a pessoa, quando tá tudo bem, ela vai levando, né? Então, eu acho que a questão do autocuidado, né? Assim, buscar esse autocuidado, eu acho que é a principal. E assim, tem pacientes que são muito rigorosos, né? E é isso que eu acho que faz a diferença, né? A pessoa que busca o autocuidado, mais comprometido, a evolução é melhor, você consegue ter uma evolução muito mais favorável, né? Uhum. E assim, na rede pública, igual, por exemplo, a questão da própria vacina, voltando lá atrás, é uma coisa assim fantástica, né? Porque hoje no Brasil você consegue ter acesso a inúmeras vacinas que trabalham nessa parte preventiva, né? E que às vezes muitas pessoas nem vão buscar essa vacina, né? E tá ali disponibilizada para todo mundo, né? O Brasil, ele se destaca na medicina, a gente sabe disso. Recentemente teve aquela pesquisadora que se destacou no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho, em relação a essa seriedade de pessoas no Brasil que trabalham muito e que não tem nem o reconhecimento nosso, até por conta de interesses políticos, mas que se destacam na sua área, nas suas pesquisas, e que lá fora são reconhecidos. Assim, quando a gente fala nessa questão do Brasil, o Brasil ele é referência, né, em alguns aspectos, inclusive nessa parte de vacina, e até dentro da própria neurologia também, a gente tem pesquisadores também que são referências no mundo, né, e que às vezes a pessoa nem é conhecida vamos falar assim, não é famosa, né, no meio público, né? E quando você vai em congresso, aí a pessoa fala, não, ele é referência mundial. Então, igual eu tinha professores também, né, que se destacam, né, assim, isso deveria ser um motivo de orgulho para a gente, né, dentro da ciência. E tem muitas pessoas sérias que trabalham, né, e conseguem desenvolver pesquisas para trazer benefício para a população. Acaba que eu acho que isso aí também falta um pouco de divulgação, também, né? A própria parte do governo, né, pegar para incentivar. Quando a gente vai olhar a questão das bolsas de pesquisas, são bolsas às vezes que não são tão valorizadas, então acho que essa parte da faculdade pública precisa ser melhor fomentada, no sentido de, porque ali, vamos falar assim, a parte da ciência onde está mais avançada, né? Se você conseguir desenvolver dentro da universidade, essa própria pesquisadora, ela teve apoio de instituições de fora. Privada também. Para ela conseguir desenvolver, e agora que desenvolveu, ela ficou famosa, né? Sim. Mas na hora que chegou no ponto final da linha. Mas muitos, às vezes, estão no meio do caminho e não tem esse incentivo e poderiam também chegar nesse ponto final, né? Parece que a gente perdeu a patente, não foi isso também, né? Sim, eu acredito que... negligência do poder público. Na verdade, ela ficou no público privado, né? Assim, a patente. Né? Então, olha só que é muito interessante. Quando a gente começa a falar sobre o aspecto mais, vamos dizer assim, positivo, né, da área, como a área médica, você começa a entender que não é por esforço humano, né, da parte dos profissionais. Cabe uma gestão pública por trás disso tudo, né? Que é o que falta, não é isso?
E assim, a gestão pública também, essa questão da eleição, né, de ter que mudar de 4 em 4 anos, assim, eu sei que existe essa necessidade, mas isso acaba gerando uma mudança estrutural de 4 em 4 anos. Se a gente pegar na parte, por exemplo, municipal, né? Então, ali, às vezes, falta, às vezes, uma continuidade, né, de um trabalho, que aí, quando entra outro governo, vai mudar. Às vezes os objetivos mudam. E aí tem que lidar com essas situações também, né? Assim, às vezes quem está no comando não é da área, então, assim, tem várias dificuldades, né? E às vezes você precisa de uma determinada situação, mas aquilo às vezes é negado, mas às vezes é porque a pessoa também não é da área, né? Então, existem várias particularidades, né? Eu acredito que essa questão governamental, se a gente deveria existir mais estímulos, né? Mais fomento mesmo, né? Investimento para conseguir desenvolver mais, né? E às vezes pequenas coisas assim do dia a dia mudaria na vida das pessoas, né? Então, a sua visão em relação ao nosso assunto, você traz um pouquinho, a gente percebe que amplia mais as informações em relação à humanidade, né? O nosso senso de humanidade. Tanto da parte do paciente quanto da parte do profissional. E isso demanda uma coordenação e uma contribuição de outras áreas. Então, é preciso uma pessoa, antes de fazer uma avaliação de um atendimento médico, não quero dizer que todos são perfeitos, não é nada disso, somos humanos. Mas tem coisas por trás disso, entendeu? Às vezes é a limitação do médico, a limitação do hospital, que caracteriza aquele tipo de atendimento, né? Então, falta, às vezes, muitas vezes, falta recursos para os profissionais trabalharem. Nesse sentido, eu acho que quem está nos assistindo, que está entrando nessa área, que quer enveredar para a área médica de saúde, né, tem que contabilizar isso, porque isso a faculdade não consegue te mostrar, não, é na prática, né? E depois que você forma, assim, aí você vai para a realidade, né? Isso. Porque enquanto você está na faculdade, você está num meio mais protegido, confortável, né? Porque você tem um professor próximo, você tem, às vezes, uma estrutura que você não vai ter na prática, né? E depois, quando forma, quando eu formei, eu comecei a dar plantão com colegas, né? Aí a gente ia em dupla, e aí depois não, aí depois comecei a fazer plantão sozinho, e aí fiquei um período aí de 2, 3 anos fazendo plantão. E aí por isso que eu vim para a região, porque eu comecei a fazer plantão aqui em Rio Pomba e em Mercês. E aí fiquei aí nessa vida de plantão, aí assim, a realidade, a gente vê muita coisa, aprende muito, né? Inclusive com outros profissionais de outras áreas, né? A gente está sempre aprendendo. E a gente passa alguns apertos, né, no sentido, às vezes, de lidar com o paciente grave e a questão estrutural, às vezes você necessitar de uma vaga, um hospital maior, você tem uma dificuldade. Então, assim, a parte burocrática, tem hora que ela é mais difícil. A pressão é completamente diferente. A pressão de estudar e a pressão de trabalhar. Você tem vários pontos de pressão. No caso, na faculdade, você tem o seu mentor, né, o seu professor, os seus estudos. Ali são pessoas que, na prática, estão sendo acometidas por algum tipo de doença. E isso você vai ser cobrado. Então, eu quero saber da sua visão em relação agora à sua própria vida, o seu jeito de olhar, porque vocês, como na área médica, lidam diretamente com situações extremas, né? Por exemplo, óbitos, né? Ou uma notícia de uma situação que ela é irreversível. Como fica o seu mental, o seu emocional diante disso? Porque você, como profissional, tem que cuidar disso, né? Assim, igual voltando na parte do Covid, né? Quando teve a época da pandemia, o CTI aqui em Rio Pomba estava em funcionamento, e aí eu cheguei a fazer plantão lá, e assim, teve situações de, no mesmo plantão, ter 5 óbitos. Então, assim,
Nesse contexto aí, o mental estava bem prejudicado, né? Existe o profissional, na verdade, ele lida ali com muitas situações e mesmo ele não querendo, né, se blindar, ele não consegue, porque, na verdade, você acaba absorvendo algumas situações, né? E aí aquilo afeta, assim, a nossa saúde mental. Às vezes você lida com situações difíceis no dia a dia, situações que você não consegue, às vezes, atuar muito diretamente, dando só mais um conforto. E isso vem para você. E eu acho que você precisa, eu falo sempre de ter uma válvula de escape, seja na atividade física, né, ou em alguma atividade de lazer, para você eliminar aquela Reequilibrar, né? negatividade e Se ter reestruturar. um equilíbrio mental, porque você precisa estar bem para cuidar de outra pessoa, né? Aquilo ali, na Covid, eu encaro hoje um estado de guerra. Uhum. Porque, por mais que você possa treinar combates, uma coisa é você estar num quartel, num ginásio, né? Num local apropriado para treinar. Outra coisa é a guerra em si. E ali a guerra, como o Covid, a gente entrou no estado de guerra em relação à saúde, né? em relação à saúde, e que não se tinha nada, não tinha informação nenhuma, tinha que lidar com o novo, né? Assim, com o novo, e tinha várias situações, né? Assim, a maioria eram pacientes graves, né? Então, no CTI, porque quando você está num CTI normalmente, às vezes você tem 2, 3 pacientes mais graves, né? Então, assim, você geralmente gera o foco, lida melhor com esses 2, 3, joga mais a sua atenção para eles, né? Naquela necessidade. E no CTI Covid era totalmente diferente, era 5, 7 pacientes graves, pacientes jovens, né? E assim, o paciente jovem com dificuldade de sedação, e assim, pacientes graves, né? A gente tendo que fazer procedimentos em sequência, e às vezes você não conseguindo nem, às vezes, dar uma pausa ali, foi plantões assim exaustivos, né? Mas que trouxe também muito aprendizado, mas assim, foi uma situação que ninguém estava acostumado a Isso lidar, né? aí. E assim, às vezes você tem que dar uma notícia por telefone, muitas das vezes, porque na época não tinha aquele contato, né? Não podia ter não, contato. e às vezes pacientes, às vezes de outras cidades. Aqui estava recebendo paciente de cidades, às vezes da micro-região aqui, então às vezes pacientes que você não tinha nem conhecimento de quem que era a família do paciente, quem que era o paciente, então assim, você tem que ligar para o telefone, acaba que assim, você já dá aquela notícia de cara, porque não tinha um contato prévio, né? Às vezes cada dia era um plantonista, então assim, eram situações bem assim, complexas, né? Então assim, mas também trouxe muito aprendizado, né? E assim, são situações que pareciam um filme mesmo, né? Assim. Cenário de guerra. Você vê que tinha ali forças-tarefas em alguns pontos das cidades no Brasil, eu vou falar do Brasil, isso no mundo aconteceu, foram levantados hospitais, né, de campanha. Então, um cenário de guerra mesmo, de combate. Então, ficou aquele alvoroço, né? Ninguém sabia o que fazer, né? O que a gente tinha de notícias era o que era passado pelas mídias sociais. E também criou-se ali um cenário de medo, né? De medo, de pavor, de expectativa. Expectativa de receber notícias e expectativa daquilo se resolver o quanto antes, né? E assim, até a própria questão do sair de casa, né? O medo, o estado de alerta ligado o tempo todo, e isso que gerou essa questão da repercussão na parte de ansiedade, depressão, né? O próprio pânico também, né? A produção de cortisol lá em cima, né? O tempo todo. E isso é bom até falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de produção de cortisol, as pessoas nem têm ideia do que isso significa. Em relação a medo, a pânico, né, a transtorno, isso promove uma produção de hormônios que vai desencadear um monte de prejuízo no corpo, né?
e até profissionais também, né, que trabalharam, né, nessa parte, com certeza teve muitos profissionais que desenvolveram algum transtorno, né, pelo próprio questão do esgotamento mental, né, e o cortisol está ligado à questão ele é um hormônio ligado à parte, assim, de estado de alerta, né, de estresse, né, o hormônio do estresse. Então, assim, ele é positivo, porque a gente precisa dele, mas ele sendo ali estimulado o tempo todo também é negativo. Tudo que é excesso vai causar danos, né? Sim. A gente falou da Covid, a gente está falando dos acontecimentos recentes, né? Mas eu quero saber de você agora, em relação a tudo isso, o seu dia a dia. Como é que é o seu dia a dia em relação... Porque você tem uma profissão. Aí você olha um quadro de doenças, de morte, né, de problemas sociais. Quando você chega em casa, você consegue dar um reset nisso ou dar uma acalmada? Como é que o profissional, depois de passar por esses perrengues todos da vida, como é que ele funciona, no seu caso, a sua visão? Como é que você lidar com isso? Então, assim, hoje eu já não atuo mais em plantão, né? Isso me ajudou muito, assim, mas parei de fazer plantão tem pouco tempo. Plantão noturno, né? Porque a noite de sono, assim, eu acho que é fundamental. Aí, mais ou menos uns 2 anos, já consegui tirar isso da rotina. E, assim, hoje eu procuro, assim, acaba que não tem como, eu acho que é um processo, né? Sim. Você chega em casa, eu tento me desconectar também, assim, da parte de celular, porque o celular hoje também ele já tem ali pacientes que às vezes estão te mandando mensagem, Sim. né? E aí, às vezes, você vai tentando desligar. Final de semana também eu procuro me desligar também principalmente do celular. E tentar, assim, ter mais atividade de lazer, né? Para tentar melhorar essa questão do mental em si. Mas, às vezes, é um pouco difícil durante a semana, né? Porque, às vezes, tem alguém que está precisando, ou você tem uma aula para assistir. Então, assim, pelo menos eu tento ter outras fontes, às vezes lazer, né? Fazer algum esporte, alguma atividade física, atividades às vezes extras também que não que sejam fora, né, da área médica, para tentar desconectar um pouco também, para ter uma melhora também na parte mental mesmo, sabe? Tem alguma coisa que você desenvolve fora dessa área? Algum hobby, alguma atividade? Hoje, assim, eu jogo beach tênis 2 vezes por semana. E faço academia, mas esse dia eu tô parado. Mas, assim, o beach tênis é um esporte, assim, novo, né, que cresceu muito. E, assim, ele é muito interessante, porque ali você tem que jogar em dupla, né, num tênis de areia, e aí você faz contato com outras pessoas, ri, brinca, faz novas amizades fora do meio de trabalho, né? Cria novos assuntos. E foi uma coisa bem positiva para minha vida, assim, porque ter contatos com pessoas diferentes, assim, faz muito bem, assim. Isso também faz parte da saúde mental, né? Os nossos relacionamentos. Bom, estamos chegando ao fim do bloco, né? Eu gostaria já de trazer à tônica as pessoas que estão nos assistindo o quão de informações o senhor nos trouxe em relação a quem quer, né, enveredar para esse lado, a quem vai buscar os serviços médicos, porque tem os dois lados. Do outro lado, tem uma pessoa humana que também passa por situações parecidas com que você que está lá, né? E eu não estou falando só do médico, não, estou falando das enfermeiras, do maqueiro, da recepcionista, do diretor, todo mundo, gente, somos humanos, né? Então, assim, eu quero agradecer a sua presença aqui e vou fazer um pequeno quiz com 3 questões aqui. Eu gostaria que o senhor, a primeira pergunta que eu faço é: quem na sua vida é uma referência de impulso, né, de incentivo ao senhor, à sua vida? Uma ou 2 pessoas ou mais? Quais as pessoas que te dão esse impulso? Assim, minha família.
Sempre a família, né? Família, com certeza. Pai, mãe. Pai, Hoje mãe, você tem esposa, tem filho? filho. Porque isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com um propósito, né, agregado a esses valores, é muito, muito complementar na nossa vida, né? E a outra pergunta existe alguma forma, você falou do beach tênis, mas de trabalho, uma atividade que você gostaria de trabalhar mesmo, fora da área da medicina, ou uma área complementar? Hoje tem esse plano, alguma coisa assim? Assim, na minha família, assim, meu pai, ele trabalha na roça, né? Assim, ele tira leite, né? E, assim, é uma coisa que eu gosto também, essa questão de lidar com gado, né? Pode ser que no futuro seja alguma coisa nesse sentido. Ah, que legal. E a terceira a gente faz um incentivo de passar uma mensagem para os nossos telespectadores, e eu gostaria que você escolhesse aí ao seu isso e lesse para os telespectadores o que você escolheu como mensagem para eles, para nós, né? Aproveite ao máximo os momentos de alegria, para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos ensejos de felicidade e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma, é o otimismo, e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Obrigado. Eu vou fazer um complemento na área biofísica, que eu estudo frequência. Para quem não sabe, a frequência do dinheiro é a frequência da alegria. Aqui fica uma dica. Gente, estamos encerrando esse bloco. Um agradecimento especial à Minastel, ao nosso grande amigo Gilberto, da Casa do Óleo, e a Márcia, do restaurante Márcia, aqui na Praça do Baixinho. Um grande abraço a todos, a você, meu muito obrigado, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.